meus amigos, quero falar com vocês hoje sobre um tema muito recorrente na advocacia, que é a advocacia no mercado imobiliário, tema que eu também adoro, falo muito nas minhas aulas e exerço muito na advocacia. Quem nunca teve um problema num cliente ou familiar, seja o que for, com o fiador? Fiador é sempre uma situação ingrata, né? Sempre uma situação complicada. Hoje é até difícil você encontrar fiador, né? Mas é sempre uma situação que vai trazer alguns problemas. Então veja bem, tem um contrato de locação, locador, locatário, fiador. Situação muito comum nos dias atuais devido à crise do mercado imobiliário. O locatário está devendo, procura o locador para fazer um acordo, fazer uma transação sobre os valores atrasados. Então eles fazem, por exemplo, um ajuste, né? Uma moratória. O locador, por exemplo, concede mais prazo para o pagamento, faz uma transação, reduz o débito que estava em 50 mil em 40 mil, permitindo que ele pague em 10 prestações. Muito comum acontecer isso hoje. Se fazer um acordo, aí o locatário se compromete a sair do imóvel, por exemplo, daqui a 2 meses, ou ficar daqui a 3 meses, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Isso é muito comum hoje em dia, se buscar alguém para se fazer um acordo sobre a questão do valor do aluguel. O grande detalhe é, muitas vezes o locador esquece nesse acordo de trazer o trazer o fiador para participar desse acordo. Se o fiador não participar deste acordo, automaticamente esse acordo não produz efeitos para ele. Obrigatoriamente, se o fiador não participar desse aditamento à locação, porque as partes estão fazendo isso, elas estão aditando a locação. O valor era 5 mil por mês. Quando o locador aceita receber em 3 vezes, 4 vezes, concede uma moratória, ele está mudando, ainda que parcialmente, os termos do contrato. Isso é um aditamento. Nos termos da súmula 214 do STJ, esse aditamento do qual o fiador não participou, o exonera automaticamente como garantidor desse débito. Posição pacífica do STJ pela súmula 214 do STJ. Um outro ponto muito importante é a fiança prestada pelo fiador que é casado sem o consentimento da sua esposa. Então, o fiador é casado. No Brasil, o casamento, em regra, é pelo regime da comunhão parcial de bens. O sujeito é casado, assumiu uma fiança e o locador não exigiu o consentimento da sua esposa. O que isso gera? O que isso ocasiona? Súmula 332 do STJ. Ineficácia absoluta da garantia. Essa fiança não produz efeitos automaticamente. Aquele cônjuge prejudicado, a esposa no meu exemplo, ela pode pedir o reconhecimento da ineficácia dessa garantia e a locação vai ficar desprovida de garantia. Então, aditamento da locação sem participação do fiador gera automaticamente afastamento da garantia. Fiança prestada sem consentimento do cônjuge do fiador, o fiador que era casado, automaticamente gera ineficácia total da garantia. Súmula 214 do STJ, 332 do STJ. E uma dúvida muito comum é o caso do fiador que vive em união estável. A união estável tem um grande desafio. A união estável ela não tem uma documentação pública dela, né? Só após uma sentença, por exemplo, reconhecendo. Ah, mas eu fiz uma escritura pública em cartório reconhecendo a minha união estável. Ainda assim, essa publicidade não é suficiente para vincular o locador. O que o STJ entende? O fiador que vive em união estável, ainda que tenha feito uma escritura pública reconhecendo a sua união estável, se ele prestou a fiança sem anuência da companheira, isso não invalida a fiança. Então, nesse caso, não produz o mesmo efeito devido à falta de publicidade e o locador estar de boa fé. Então, a fiança prestada pelo fiador que vive em união estável sem o consentimento da sua companheira é uma fiança totalmente válida, segundo o posicionamento do STJ. Seria bom vocês anotarem aí, é o recurso especial 1.711.164 do Distrito Federal, que consagra exatamente essa tese que eu falei com vocês. Bem, amigos, se vocês gostaram dessa dica sobre fiança, curta nosso canal, compartilhe nosso vídeo com todos os seus seguidores, os seus amigos, suas redes sociais. Se inscreva no canal e marque lá o sininho para você receber notificações sobre novas postagens no meu canal. Valeu, gente, um forte abraço!